Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Já viu como eu estou feliz? Eu acredito que você também. Estamos no penúltimo dia do nosso ano e estamos aqui, né, finalizando praticamente o livro de Apocalipse. Amanhã, dia 31, nós finalizamos o livro de Apocalipse. Parabéns, porque você tem perseverado na leitura bíblica. E como é bom meditarmos na palavra de Deus, não é? Eu acredito que você já se posicionou em relação a 2025, que não dá mais para viver sem a leitura bíblica, não é? É isso mesmo, priorizando a palavra de Deus é um estilo de vida. E eu já vou pedindo para você curtir esse vídeo, compartilhar com a família, com amigos, já vai convidando outros para ingressarem conosco nessa jornada em 1º de janeiro, isso mesmo, porque reiniciaremos a leitura bíblica dia 1º, isso. E se você, por um acaso, chegou aqui no canal já pelo meio do ano, eu tenho certeza que você já entendeu, né, quão necessário é esse tempo de devocional, esse tempo de leitura da palavra de Deus, como crescemos, como aprendemos com a palavra de Deus. Então eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. Não só é é um ministério, não só é um privilégio para mim compartilhar da palavra de Deus, mas também incentivar outros a amar essa palavra. E uma vez que proclamamos a palavra de Deus, nos tornamos, né, missionários, nos fazemos o ID que Jesus deixou para fazermos. Quando compartilha esse vídeo, você está sendo missionário juntamente comigo. E é muito extraordinário nós fazermos isso. Você tem um celular na sua mão e você pode, através do seu celular, compartilhar a palavra de Deus. Então, sem muitas delongas, nós vamos falar do capítulo 13, que é a besta que emerge do mar. E você já percebeu, né, que Apocalipse ele é cheio de figuras. E que muitas vezes as pessoas não entendem, e por não entenderem, né, leem todos os livros, menos Apocalipse. E nós já falamos aqui desde o primeiro dia que compartilhamos de Apocalipse, que muitas figuras sim têm em Apocalipse, que o Apocalipse é a revelação do final, o livro de Apocalipse nos conecta com muitos outros livros da Bíblia, dos profetas, inclusive. Eu tenho sempre dito aqui, feito a menção dos capítulos de Apocalipse com menções de Isaías, Joel, Malaquias, muitos outros livros conectados com o livro de Apocalipse. E para tornar tudo mais claro, eu estou compartilhando lá no meu Instagram e no Facebook, Rubenita Leão, muita coisa, conteúdos que facilitam a sua o seu entendimento quanto ao livro. Eu tenho compartilhado sempre lá os mapas mentais de cada livro que nos traz o panorama completo e estou compartilhando também alguns outros posts que traz uma visão mais clara, né? Porque aqui em Apocalipse você viu quantos 7 nós temos. 7 trombetas, 7 taças, né? Então eu estou colocando esse conteúdo lá no meu Instagram e no Facebook. Então você vai vendo os postzinhos que aquilo te traz uma visão melhor de tudo aqui que nós estamos lendo. Porque o nosso tempo aqui é muito limitado, não dá para a gente minuciar, né, um verdadeiro estudo da palavra. Não, aqui nós fazemos a leitura e através dos posts você vai memorizar, você vai entender melhor aquilo que você está lendo. Então, essa era o recado que eu queria te dar sobre os posts que eu estou fazendo lá no Instagram e no Facebook, para que você tenha um entendimento melhor. E aqui sobre a besta que emerge do mar, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres,
7 cabeças sobre os chifres e 10 diademas sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, né? Então, essas bestas aqui, elas vão representar poder, elas vão representar governos religiosos e governos políticos. Então, você vai ver representação de reinos aqui nessa besta que emerge do mar. Vou colocar um post lá no Instagram e no Facebook para você entender um pouco como era essa visão dessa besta, né? Vou colocar um desenhozinho do pessoal do Bíblia Arte, que é maravilhoso para você entender bem essa dinâmica aqui da besta que emerge do mar. E aí vi uma besta de suas cabeças golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorar o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada a boca que proferia arrogância, blasfêmia, autoridade para agir 42 meses. Isso mesmo. Abrir a boca dela, né? Blasfêmia, difamação. E eles não só difamavam, mas também difamaram o tabernáculo que habitava nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja só isso, né? Adorá-la-ão todos os que habitavam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso mesmo. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, os seus habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos olhos dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitavam sobre a terra que façam da imagem da besta, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que seja dado a marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666, 666. O Cordeiro e os remidos no monte de Sião, capítulo 14. Olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo à fronte escrito o seu nome, o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de um arpista, quando tange a harpa, entoando um novo cântico diante do trono, diante dos 4 anciões viventes e dos 4 seres viventes e dos anciões. A ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra.
São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos diante dos homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Segui-se outro anjo, o segundo, dizendo: cai, cai, grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria e da prostituição. Seguiu-se a este outro anjo. Agora estamos na terceira voz. E em grande voz disse: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. A quarta voz, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse na sua fadiga, pois as suas obras o acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um filho de homem, tendo na cabeça a coroa de ouro e na mão direita uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegado é a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário o que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos. Numa extensão de 10.600 estágios. Capítulo 15, os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, estendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como um grande mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava ao pé do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo,
Por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. E depois dessas coisas, olhei e abri o céu, o santuário, o tabernáculo do testemunho, os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingindo o peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de cólera, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, enquanto não se cumprir os 7 flagelos dos 7 anjos. E aí, capítulo 16, o primeiro flagelo. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo: os 7 anjos, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. O segundo, os homens portadores da marca da besta e os adoradores de imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha que semelhança nós temos com o Êxodo, né? Êxodo 9:10, as pragas lá do Egito. Terceiro flagelo. O segundo, derramou a taça no mar e esse se tornou sangue, como de morto, e morreu, claro, todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo derramou a terceira taça nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo dizendo: tu és justo, tu que era o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado de beber, e são dignos disso. Ouvi do altar o que se dizia: certamente o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Quarto flagelo, derramou a taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar glória a quem devia dar glória. O quinto flagelo derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemavam o Deus do céu por causa da angústia das úlceras que sofriam e não se arrependiam das suas obras. O sexto derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho do rei que vem ao lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para que a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico chamado Armagedon. Armagedon. Gente, e aí temos ainda o sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde o que há gente sobre a terra. E também foi o terremoto forte e grande.
E a grande cidade que se dividia em 3 partes, caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, grande saraivada com pedras, pesavam cerca de 1 talento por causa do flagelo da chuva de pedra. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. E o capítulo 17 é a descrição da grande meretriz. Isso mesmo. Ele fala assim: veio dos 7 anjos que têm as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir no abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido do que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, nem te durar pouco. A besta que era e não é, também é dele. O 8º rei procede dos 7 e caminha para a destruição. Os chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis. Com bestas durante 1 hora, tem estes um só pensamento, e oferecerá à besta poder e autoridade que possui. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Que coisa mais linda! Pois o Cordeiro dos Senhores, o Rei dos Reis, vencerá também os chamados, eleitos, os fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e o consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos e executem deem à besta reino que possuem, até que cumpra a palavra de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim, Senhor, declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, a quem adoramos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.